Desde o momento em que cruzei o limiar, soube que algo estava errado. O ar era denso, carregado com um silêncio antinatural, como se a casa mesma contivesse a respiração, esperando algo ou alguém. Não era só imaginação. Eu podia sentir na pele, a cada passo que ressoava alto demais no chão de madeira. Algo estava lá, observando. Quando minha prima Alma me contou que havia encontrado a oferta da nossa vida, eu estava cético. Uma casa para alugar, grande e em bom estado, no centro da cidade, por um preço que parecia uma piada. Mas as fotos eram reais. Uma fachada simples, porém elegante. Uma entrada de pedra talhada e um jardim nos fundos que parecia saído de um catálogo. Alma insistiu que era o lugar perfeito para começarmos nossa vida longe de nossos pais e suas regras sufocantes. Não demoramos uma semana para empacotar nossas coisas. Eu carregava uma caixa de livros e uma planta quase morta, enquanto Alma chegava com malas cheias de roupas e sua energia contagiante. Ela era otimista como sempre. Quando chegamos, a primeira coisa que notamos foi o quão desolada era a rua. Apesar de ser meio-dia, não havia ninguém por ali. Nenhuma criança brincando, nenhum som de cortador de grama. Tudo estava estranhamente quieto. Alma fez um comentário sobre o quão tranquilo seria viver ali, mas eu senti um calafrio ao descarregar as coisas do carro. A casa era exatamente como nas fotos, talvez até mais imponente pessoalmente. A porta principal era de madeira maciça, com um design em espirais talhadas que pareciam se mover se você as observasse por muito tempo. Quando Alma empurrou a porta para entrar, parou por um momento. "Você sentiu isso?" perguntou. "O quê?" Respondi, fingindo despreocupação. "Não sei, como se alguém tivesse sussurrado meu nome." Ela riu, tentando tirar a importância daquilo, e seguimos em frente. A primeira noite passou sem incidentes maiores, ou pelo menos era o que eu achava. Enquanto organizávamos tudo, colocamos música para preencher o silêncio. Rimos e bebemos vinho barato, fazendo planos para decorar as paredes vazias. Mas algo aconteceu quando fui ao banheiro. A casa estava escura, iluminada apenas pelas luzes da sala. Enquanto caminhava pelo corredor, notei uma porta ao fundo, ligeiramente entreaberta. Não me lembrava de tê-la visto antes, muito menos de termos entrado ali. Pensei que talvez fosse uma despensa, mas quando empurrei para abri-la por completo, um cheiro indescritível encheu o ar. Algo úmido, podre e antigo. Dentro, não havia nada além de escuridão. Nem mesmo a luz da sala alcançava aquele espaço. Era como se a escuridão engolisse qualquer tentativa de iluminá-lo. Fechei a porta rapidamente e voltei à sala, tentando me convencer de que era só minha imaginação. Alma notou minha expressão e perguntou o que havia acontecido, mas não quis assustá-la. Disse que estava tudo bem. Naquela noite, algo me acordou. Não sei se foi um som ou uma sensação, mas me encontrei com os olhos abertos no escuro do meu quarto. Tudo estava em silêncio, exceto por um leve rangido vindo do corredor. Levantei, esperando encontrar Alma. Mas quando abri a porta, o corredor estava vazio. Vazio, exceto por uma figura no final. Era vaga, quase translúcida, como um reflexo em um vidro sujo. Estava parada, olhando para mim. Ou pelo menos parecia. Minhas pernas congelaram. Incapaz de me mover, fiquei observando. A figura não fez nada. Não avançou. Não desapareceu. Apenas permaneceu ali, me encarando. Um golpe seco quebrou o silêncio. A figura desapareceu em um piscar de olhos e eu corri para a sala, onde encontrei Alma de pé, diante da lareira. "Você ouviu?" Foi tudo o que ela disse com os olhos fixos em algo que eu não conseguia ver. "Alma, o que houve?" perguntei, mas ela não respondeu. Apenas apontou para a lareira. Ali, no pó acumulado sobre o mármore, havia pegadas. Não eram nossas. Eram marcas pequenas, como se alguém tivesse caminhado descalço até nós.
Naquela noite, enquanto os ponteiros marcavam 3 da manhã, um sussurro cortou o silêncio. Saia daqui. Acordei sobressaltado, não por um grito ou um barulho alto, mas por algo muito mais inquietante: o silêncio absoluto. Alma dormia profundamente no sofá, ao lado de uma lâmpada que ainda projetava sua luz fraca na sala. As pegadas no pó da lareira continuavam lá, imóveis, como se estivessem esperando que eu as notasse de novo. Mas isso não era o pior. Havia algo mais. Um murmúrio quase inaudível parecia vir das paredes. No começo, pensei que era o vento, talvez o rangido natural da madeira velha. Mas quanto mais eu ouvia, mais claro ficava. Eram palavras incompreensíveis, como se alguém falasse do outro lado do reboco. Com um arrepio, aproximei-me da parede onde o som era mais forte. Minha respiração acelerava a cada passo. Então coloquei minha mão sobre o muro. Nesse instante, o murmúrio cessou, e de repente, um frio intenso percorreu minha espinha. "O que você está fazendo?" A voz de Alma quebrou a tensão. Ela estava parada atrás de mim, com o rosto pálido e os olhos fundos de cansaço. "Você também está ouvindo isso?" perguntei. Mas sua expressão mudou. Ela parecia confusa, como se não soubesse do que eu estava falando. "O quê? Só vi você tocando a parede como um louco." Algo em seu tom me fez duvidar. Parecia estar tentando se convencer. Não insisti. Não naquela noite. No dia seguinte, Alma insistiu que saíssemos da casa. "Vamos até o mercado, comprar algo para o café e nos distrair." Aceitei a ideia com alívio, feliz por ter uma desculpa para sair daquele lugar. No mercado local, o contraste era gritante. O burburinho dos vendedores, as cores vibrantes das frutas, as risadas das crianças. Por um momento, quase esqueci o frio da noite anterior. Mas quando estávamos pagando algumas verduras, notei algo estranho. Os vendedores nos olhavam de forma diferente. Não era hostilidade, mas também não era simpatia. Parecia um misto de curiosidade e medo, como se quisessem nos avisar de algo, mas não tivessem coragem. Finalmente, uma mulher mais velha, de pele marcada pelo sol e um lenço na cabeça, se aproximou. "Vocês estão na casa grande, não é?" perguntou em voz baixa. "Sim, por quê?" respondi, sentindo o nó no estômago voltar. A mulher balançou a cabeça e murmurou algo em um idioma que não entendi. Depois acrescentou num tom mais claro: "Tenham cuidado. Aquela casa não é para gente boa." Antes que pudesse perguntar mais, Alma me puxou pelo braço e nos levou para fora. "Não dê ouvidos, são só superstições", disse, mas percebi que evitava meu olhar. Ela sabia que algo não estava bem. Naquela noite, a casa parecia mais fria do que nunca. Alma e eu jantamos em silêncio, evitando falar sobre o que havia acontecido no mercado. Finalmente, decidimos dormir cedo, cada um em seu quarto, mas o sono não veio. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, esperando que o cansaço me vencesse. Às 3h15 da madrugada, algo me despertou. Um sussurro quase imperceptível vindo do corredor. Não era como o da noite anterior. Desta vez, era mais claro, mais direto. Não tive coragem de me levantar, mas minha curiosidade foi maior que o medo. Peguei o celular e liguei a lanterna. O corredor estava vazio, ou pelo menos parecia vazio. O sussurro continuava, e desta vez não apenas o ouvia, eu o sentia. Ele vinha da porta no final do corredor, a mesma que havia aberto no dia em que chegamos. Quando me aproximei, o sussurro cessou de repente, substituído por um silêncio absoluto. Minha mão tremia ao girar a maçaneta. A porta se abriu lentamente e o que vi me congelou de medo. O quarto estava vazio, mas no chão havia algo que não estava lá antes. Uma marca. Um círculo perfeito desenhado com cinzas. No centro do círculo havia um objeto que reconheci imediatamente. O lenço que a mulher do mercado usava.
Antes que eu pudesse reagir, ouvi um golpe seco atrás de mim. Virei-me no mesmo instante, esperando ver Alma, mas o corredor estava vazio. E então, eu senti um sopro gelado na minha nuca. Corri para o quarto de Alma, gritando seu nome. Encontrei-a acordada, chorando em silêncio no canto da cama. "Você viu também?" Sussurrou com o rosto tomado por um terror que eu nunca havia visto. "Ver o quê?" Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Os olhos, aqueles olhos, estavam no corredor, me observando. Eram vermelhos como brasas. Ficamos acordados até o amanhecer, sem coragem de dizer mais nada. Mas sabíamos que algo estava errado. Algo que não se limitava àquela casa. Assim que o sol nasceu, abandonamos o lugar sem olhar para trás. A primeira vez que ouvi falar sobre o bosque foi quando eu tinha apenas 13 anos. Meus avós viviam em um pequeno vilarejo cercado por montanhas. Um lugar onde o tempo parecia ter parado. Durante cada visita, eu ficava fascinado com suas histórias. Relatos de luzes estranhas no céu, sombras que cruzavam os campos e, claro, o famoso Bosque das Vozes Perdidas. De acordo com os mais velhos, aquele lugar não estava nos mapas, como se o próprio mundo quisesse esquecê-lo. "É só mais um bosque", minha mãe costumava dizer sempre que o assunto surgia. Mas as advertências eram claras. "Nunca siga um caminho que você não conhece", diziam os anciãos. "E se ouvir uma voz chamando entre as árvores, não responda, nunca responda." Na época, eu não dei muita importância. Os verões na casa dos meus avós tornaram-se memórias distantes, mas anos depois, minha melhor amiga, Laura, sugeriu uma excursão de fim de semana ao vilarejo para escapar do estresse da cidade. Não pude resistir. Chegamos em uma tarde de sexta-feira. O ar era fresco, com um aroma inconfundível de pinheiros e terra molhada. Meus avós nos receberam de braços abertos, mas notei algo estranho no olhar do meu avô. Ele não conseguia parar de me encarar, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. Naquela noite, durante o jantar, Laura mencionou casualmente o bosque. Meu avô deixou o garfo cair e minha avó lhe lançou um olhar de advertência. "É melhor não falar sobre isso", disse ele em voz baixa. Laura, sempre curiosa, insistiu. "Por quê? O que tem de tão especial?" "Especial não é a palavra certa", respondeu minha avó sem olhá-la nos olhos. "Aquele lugar não é natural. Há coisas lá que não pertencem a este mundo." Laura riu, achando que era uma piada. Mas eu notei a tensão no ar. Algo na expressão dos meus avós deixou claro que não estavam exagerando. Na manhã seguinte, Laura e eu decidimos explorar os arredores. O dia estava perfeito. Céu limpo e sol agradável. Caminhamos por trilhas marcadas, tirando fotos e rindo das advertências de meus avós. Tudo parecia normal, até que encontramos um pequeno caminho que se adentrava no bosque. "Não está no mapa", comentou Laura, olhando curiosa para a trilha estreita, coberta de folhas e cercada por árvores que pareciam mais altas e antigas do que as outras. "É melhor não irmos", falei, lembrando das histórias, mas Laura já tinha avançado alguns passos. "Só um minuto", respondeu. "O que pode acontecer?" Apesar da sensação ruim no peito, a segui. A cada passo, a luz do sol se tornava mais fraca, quase inexistente. As copas das árvores eram densas, formando um teto natural que bloqueava qualquer luminosidade. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som de nossos passos. Foi então que ouvimos o primeiro sussurro. "Você ouviu isso?" Laura perguntou, parando de repente. Assenti com a pele arrepiada. "Deve ser o vento." Menti, tentando me convencer de que era algo comum. Mas não era. O som era claro e parecia se formar em palavras,
embora não pudéssemos entendê-las. Olá! Laura gritou. Senti meu estômago revirar. Não faça isso! Sussurrei, mas já era tarde demais. Laura já estava andando na direção do som. Os sussurros aumentaram, como se estivessem respondendo à sua chamada, nos guiando cada vez mais fundo no bosque. O caminho desapareceu, e logo estávamos cercados por árvores gigantescas, todas iguais. Parecia um labirinto. Não lembro de termos passado por aqui, disse Laura, agora visivelmente preocupada. E se voltássemos? Sugeri, esperançoso de que ela finalmente entendesse a gravidade da situação. Ela concordou e começamos a tentar retornar. Mas, a cada passo, parecia que estávamos nos afastando ainda mais. Não importava o caminho que escolhíamos, sempre terminávamos no mesmo lugar, um claro com uma árvore imensa no centro. Suas ramificações formavam figuras impossíveis contra o céu. Foi então que eu vi uma sombra alta e esguia movendo-se entre as árvores. Você viu isso? Sussurrei. Laura não respondeu. Estava paralisada, olhando fixamente para a grande árvore no centro do claro. O que você está fazendo? Perguntei. Ela não se mexeu. Foi quando ouviu que ela ouvia. Minha voz chamando-a do outro lado da árvore. Laura, venha aqui, estou aqui. Era a minha voz, o mesmo tom exato, mas eu não tinha falado. Não é real, disse segurando seu braço com força. Mas ela se soltou e começou a caminhar em direção à voz. Não pode ser. É você? Ela murmurou, como que hipnotizada. Tentei detê-la, mas algo me impediu. Um frio intenso me congelou no lugar, e uma força invisível me manteve preso, enquanto Laura desaparecia atrás da árvore. O bosque ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que doía. Gritei seu nome até ficar sem voz, mas não houve resposta. Foi então que vi algo que jamais esqueceria. O claro começou a se encher de figuras sombrias. Eram sombras sem rosto, imóveis, de pé entre as árvores, todas me observando. Corri. Não sei para onde. Não olhei para trás, mas tinha a sensação de que aquelas sombras estavam me seguindo. De alguma forma, encontrei a saída. Tropecei no caminho original e corri até chegar à casa dos meus avós. Laura nunca voltou. Quando meu avô me viu entrar, pálido e tremendo, não fez perguntas. Apenas me abraçou e disse: eu avisei. Naquela noite, ouvi sua voz pela última vez. Me ajude. Ela sussurrava, chamando do bosque no meio da noite. Desde então, nunca mais dormi tranquilo. Quando fecho os olhos, vejo as sombras entre as árvores e ouço Laura me chamando. Meus avós tentaram me consolar, mas sabiam tanto quanto eu que nada poderia ser feito. O bosque tem suas próprias regras, e quebrá-las nunca termina bem. Ao amanhecer, decidi que precisava fazer algo. Vou buscá-la, disse a meus avós. Meu avô balançou a cabeça imediatamente. Você não pode voltar lá. Aquele lugar não vai deixá-la ir. E a você também não. Não posso abandoná-la, respondi. Minha voz trêmula, mas decidida. Minha avó se levantou em silêncio e trouxe um pequeno rosário de madeira pendurado na parede. Se vai mesmo fazer isso, disse com a voz trêmula, leve isto. Não vai te proteger de tudo, mas pode te dar uma chance. Peguei o rosário e saí antes que eles pudessem me deter. O caminho até o bosque estava deserto, envolto em uma névoa que parecia mais densa do que no dia anterior. Cada passo parecia mais pesado, como se o bosque estivesse tentando me repelir. Quando cheguei ao ponto onde o caminho começava, percebi que algo estava diferente. A trilha que havíamos seguido na primeira vez tinha mudado. Estava retorcida, como se fosse uma criatura viva. Apesar do medo, avancei. Não podia deixar Laura lá. O bosque era ainda mais opressor do que antes. O ar estava carregado com um odor estranho, uma mistura de terra úmida e algo metálico. Os galhos das árvores pareciam se mover ao meu redor, como se tentassem me alcançar. Laura!
Gritei, minha voz ecoando entre as árvores. Não houve resposta, mas então eu ouvi um sussurro. O mesmo som que nos havia atraído da primeira vez. Desta vez, não tentei entendê-lo. Sabia que não era Laura. O caminho me levou de volta ao claro com a árvore gigante. Mas agora havia algo diferente. O círculo de cinzas estava ali, o mesmo que vi no dia anterior. Só que desta vez, ele não estava vazio. No centro do círculo, havia uma figura, Laura, sentada, com as pernas cruzadas, a cabeça inclinada para o lado, os cabelos cobrindo seu rosto. Laura! Corri em sua direção, mas antes que pudesse alcançá-la, algo me deteve. Uma sombra alta e amorfa emergiu da árvore, como se fosse uma extensão de suas raízes. Não tinha rosto, mas eu sabia que estava me olhando. Deixe-a ir! Gritei, minha voz falhando. A sombra não respondeu. Apenas se moveu em minha direção, lenta, mas deliberadamente, até ficar a poucos passos de distância. Foi então que entendi. O bosque não queria respostas, não queria súplicas, queria algo mais, queria pessoas. Recuei, segurando o rosário à minha frente como se fosse um escudo. A sombra parou, mas não desapareceu. Nesse momento, Laura levantou a cabeça. Seus olhos não eram mais os dela. Estavam negros, vazios, como poços que se estendiam para o infinito. Por que você veio? Disse ela. Mas sua voz não era a de Laura. Era algo mais profundo, algo que não pertencia a este mundo. Laura, sou eu. Estou aqui para te levar para casa. Respondi, embora minhas palavras soassem vazias até para mim. Ela inclinou a cabeça para o outro lado, como se estivesse me avaliando. Não há mais casa para mim, respondeu, e sua voz era um eco de 1000 sussurros sobrepostos. Este lugar me pertence, e eu pertenço a ele. Senti o chão tremer sob meus pés. As raízes da árvore começaram a se mover, serpenteando em minha direção. Não, eu não vou te perder, gritei, e avancei em sua direção. Mas quando tentei tocá-la, minha mão passou através de seu corpo, como se ela fosse feita de fumaça. Foi nesse momento que percebi. Não podia tirá-la dali. Laura já não estava mais lá. O que havia diante de mim era apenas uma sombra, um eco do que ela tinha sido. Não me siga, disse a figura, e por um momento parecia que era a verdadeira Laura falando. Por favor, não quero que você acabe como eu, mas não podia abandoná-la. Eu vou te tirar daqui, nem que seja a última coisa que eu faça, respondi. Nesse instante, as sombras começaram a nos envolver. O ar ficou pesado e o bosque parecia fechar-se ao nosso redor. Não lembro como saí. Tudo se tornou um borrão de gritos, sombras e um frio que penetrava até os ossos. Quando recobrei os sentidos, estava na borda do bosque, com o rosário ainda em minhas mãos. Minha avó estava lá, com lágrimas nos olhos. Sinto muito. Foi tudo o que conseguiu dizer. Passaram-se semanas antes que eu conseguisse falar sobre o que aconteceu. Ninguém no vilarejo mencionava Laura, como se ela nunca tivesse existido. Mas eu sabia a verdade. Ela ainda estava lá, presa no bosque, transformada em algo que não era humano. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ouço sua voz, um sussurro distante, chamando meu nome. E cada vez que ouço, preciso resistir à tentação de responder. Quando decidi aceitar a oferta de trabalho em um pequeno vilarejo nas montanhas, não sabia que o que me esperava seria muito mais assustador do que o isolamento ou o frio. Minha chegada foi tranquila. O vilarejo era como qualquer outro, com uma praça central, uma igreja antiga e alguns restaurantes familiares. O gerente do meu novo emprego recomendou um hotel econômico enquanto eu procurava algo mais permanente. O Mantler, ele disse,
enquanto escrevia a direção em um pedaço de papel amarelado. É antigo, mas tem caráter. E os preços são acessíveis. Fale com Dona Carmen. Ela sempre tem quartos disponíveis. O Mantler não ficava no centro da cidade, mas no final de uma estrada sinuosa que subia em direção às montanhas. Quando o vi pela primeira vez, soube que não era um hotel comum. O prédio era imponente, feito de tijolos escuros, com um telhado curvado como se tivesse cedido ao peso dos anos. Uma espessa névoa cercava a estrutura, como se a montanha tentasse escondê-lo de olhares curiosos. Ao entrar, fui recebido por um cheiro de madeira velha e cera derretida. A recepção era um balcão de mogno com uma campainha de bronze que parecia não ter sido usada em décadas. Após alguns minutos de espera, uma mulher de cabelos grisalhos, presos em um coque apertado, apareceu. "Quarto?" perguntou sem emoção, enquanto empurrava um caderno em minha direção. Era um livro de registro escrito à mão, e notei que não havia muitos nomes recentes. "Sim, por favor. Ficarei algumas semanas enquanto procuro um apartamento." Com um movimento lento, ela pegou um molho de chaves pendurado na parede atrás dela. "Quarto 306. Entregou-me as chaves. Sua expressão era estranha, como se quisesse dizer algo mais, mas não ousasse. Subi pelas escadas de madeira que rangiam sob meus passos. Os corredores eram longos e mal iluminados, com um papel de parede desbotado que se soltava nas bordas. Cada porta numerada parecia mais pesada que a anterior, como se guardassem segredos que ninguém deveria descobrir. Quando cheguei ao quarto 306, notei algo curioso. A fechadura parecia mais nova que o resto do hotel. Girei a chave e empurrei a porta, que se abriu com um gemido prolongado. O quarto era pequeno, com uma cama de ferro forjado e um espelho oval na parede oposta. Uma lâmpada fraca pendia do teto, projetando sombras que dançavam nos cantos. Deixei minha mala ao lado da cama e me deitei, exausto da viagem. Mas não se passaram 10 minutos antes que algo me inquietasse. O espelho. Ele não refletia exatamente o que deveria. No começo, achei que era uma ilusão, talvez o desgaste do vidro. Mas quanto mais olhava, mais estranho parecia. Meu reflexo estava lá, mas na esquina da sala surgia uma sombra que não correspondia a nada no quarto. Era alta, alongada e parecia se mover levemente, mesmo que não houvesse vento. Rápido, me virei para olhar a esquina da sala. Estava vazia. "É só cansaço", pensei, tentando ignorar o calafrio que subia pela minha espinha. Apaguei a luz e me deitei, decidido a dormir. Mas o sono não veio. Por volta da meia-noite, um som me despertou. Era um leve tilintar, como se alguém estivesse brincando com chaves no corredor. Levantei e abri a porta do quarto com cuidado, espiando pelo corredor. Estava vazio, mas o som continuava, agora mais distante, vindo do andar inferior. Decidi investigar, mesmo que cada passo aumentasse meu desconforto. Desci as escadas e cheguei ao saguão, onde esperava encontrar Dona Carmen. Mas a recepção estava deserta. Apenas a campainha brilhava sob a luz de uma lâmpada solitária. "Olá?" chamei, mas minha voz se perdeu no eco do lugar. Foi então que eu vi uma figura no final do corredor. Estava de costas, imóvel, mas o tilintar das chaves vinha claramente dela. Quis chamá-la, mas algo me deteve. Era como se meu corpo soubesse algo que minha mente ainda não compreendia. Dei um passo em sua direção e a figura começou a se virar lentamente. Não tinha rosto. Ou melhor, tinha, mas era vazio, como uma máscara lisa de porcelana. O pior foi que, mesmo sem olhos, eu sabia que estava me olhando. Corri de volta para o meu quarto, fechando a porta com força. Meu coração batia tão rápido que achei que fosse desmaiar. Mas o pior ainda estava por vir. No espelho, meu reflexo não era mais o meu. Era a figura sem rosto, agora parada no quarto, refletida no vidro, e desta vez não estava atrás de mim. Estava do outro lado do espelho,
me encarando. O tilintar das chaves começou novamente. Desta vez, vinha da minha porta. Algo ou alguém estava tentando entrar. Fiquei paralisado enquanto o som ficava mais insistente, vindo diretamente da fechadura. Olhei novamente para o espelho, torcendo para que o reflexo tivesse voltado ao normal. Mas não. A figura sem rosto ainda estava lá, agora inclinada para mais perto, como se tentasse atravessar o vidro. "Quem está aí?" gritei. O barulho parou de repente. O silêncio durou apenas alguns segundos antes que a maçaneta começasse a girar lentamente. Me joguei contra a porta, tentando mantê-la fechada. "Você não pode entrar! Vá embora!" gritei. Mas então percebi algo estranho. A porta não estava sendo empurrada de fora. Era como se a fechadura estivesse se movendo por conta própria, com uma calma que me gelou o sangue. Algo dentro de mim dizia que eu precisava sair daquele quarto. Corri até a janela, mas estava travada, como se o próprio ar tivesse se solidificado para impedir minha fuga. De repente, o tilintar das chaves voltou, mas desta vez vinha de dentro do quarto. Virei-me lentamente e lá estava a figura, parada diante do espelho, não atrás dele, mas diante, como se tivesse saído do vidro. Seu rosto, ou a falta dele, começou a mudar. Onde antes havia uma superfície lisa, agora surgiam contornos, uma boca, olhos, meu rosto. Onde antes havia uma superfície lisa e inexpressiva, agora os contornos se formavam. Era o meu rosto, como se estivesse roubando minha identidade, camada por camada. O pior era que, quanto mais ela me olhava, mais certeza eu tinha de que aquilo não era uma simples imitação. Havia intenção, algo que ia além de copiar, algo muito mais profundo. Desesperado, peguei a lâmpada da mesinha de cabeceira e a joguei contra a figura. O objeto passou direto por ela. Em vez disso, atingiu o espelho, que explodiu em 1000 pedaços. A figura soltou um som que não era humano, um grito agudo e profundo ao mesmo tempo, que fez as paredes tremerem. Aproveitei o momento para correr. Abri a porta e saí para o corredor sem olhar para trás. As luzes dos corredores piscavam e o som das chaves me seguia. Era como se a figura estivesse logo atrás de mim, invisível, mas presente. Cheguei ao saguão, onde Dona Carmen estava de pé, olhando para mim com uma calma que parecia completamente fora de lugar. "O que está acontecendo?" gritei, ofegante. Ela não respondeu imediatamente. Caminhou lentamente até o balcão, retirando outro molho de chaves de uma gaveta. "Eu disse para você não entrar naquele quarto." Sua voz era baixa e carregada de resignação. "O 306 não é para hóspedes como você." "O que isso significa?" perguntei, confuso e apavorado. "O que é aquela coisa?" Dona Carmen suspirou, como se estivesse prestes a explicar algo que já havia dito inúmeras vezes. "O Mantler não é como outros hotéis." Começou. "Não foi construído para receber turistas. Foi construído para conter algo." Suas palavras me deixaram sem fôlego. "Conter o quê?" insisti. "Não sabemos ao certo," respondeu. "Apenas sabemos que não é humano." Ela olhou para o molho de chaves em sua mão e continuou. "Aquele lugar, o 306, é uma âncora. Um espaço onde aquilo pode existir entre nós, sem causar tanto dano. Mas às vezes, ele se sente sozinho." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "E vocês me colocaram lá de propósito?" gritei. "Como um sacrifício?" "Não," disse Dona Carmen, com uma expressão quase compassiva. "Foi um erro. Aquela chave não deveria estar ali." Ela abriu uma pequena caixa de madeira sobre o balcão, onde havia dúzias de chaves numeradas, cada uma com etiquetas escritas à mão. Notei que a chave do 306 tinha uma marca vermelha que não tinha percebido antes. Antes que eu pudesse responder, o tilintar das chaves voltou a soar. Desta vez, vinha do saguão. A figura estava lá.
parada junto à entrada principal. E agora, seu rosto era exatamente igual ao meu. Você não pode escapar, disse Dona Carmen pela primeira vez, parecendo realmente assustada. Ele já te tomou. Não lembro muito do que aconteceu depois. Corri em direção à saída, mas o ar se tornou pesado, como se o próprio hotel estivesse tentando me segurar. A figura me seguia, cada passo ecoando como um som interminável. Finalmente consegui sair do prédio. Lá fora, a névoa parecia mais densa do que nunca. Quando olhei para trás, o Mantler estava completamente silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não tinha acabado. E então, eu senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente. A figura estava lá novamente. Não dentro do hotel, mas ao meu lado, me acompanhando. Desde então ela nunca me deixou. Toda vez que me olho no espelho, vejo algo que não sou eu. Um rosto que me observa, esperando o momento em que eu também desapareça. Sempre fui fascinado por viagens de trem. Havia algo nostálgico no som do traquete das rodas sobre os trilhos, no balanço suave que podia embalar o sono e nas conversas sussurradas entre estranhos. Mas naquele dia, subi em um trem em que nunca deveria ter entrado. Tudo começou com uma ligação inesperada do meu amigo Jorge, um fotógrafo com uma curiosidade insaciável pelo incomum. "Você precisa vir comigo", disse ele, empolgado. Descobri um trem que passa apenas uma vez por mês, e ninguém sabe exatamente de onde vem ou para onde vai. "Que tipo de trem?", perguntei cético. Jorge sempre tinha alguma nova obsessão, fosse explorar cemitérios abandonados ou fotografar tempestades de telhados perigosamente altos. "O trem dos destinos esquecidos", respondeu com um tom tão solene que me fez rir. "Parece uma lenda urbana", disse. Mas Jorge insistiu. "É real. Ele sai de uma estação antiga nos arredores da cidade. Se você vier, verá com seus próprios olhos." Aceitei, mais por curiosidade do que por acreditar na história. A ideia de um trem misterioso era absurda, mas intrigante. Se havia algo verdadeiro sobre Jorge, era que ele sempre encontrava algo interessante, mesmo que fosse só uma história para contar depois. Chegamos à estação quase à meia-noite. O lugar estava em ruínas, um vestígio de outro tempo. Os tijolos estavam cobertos de musgo e os bancos de madeira rangiam, prestes a desabar. Apesar do estado deplorável, havia algo no ar. Um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som de folhas sendo pisadas. "Tem certeza disso?", perguntei enquanto caminhávamos pelas trilhas de trilhos enferrujados. Jorge não respondeu, mas seu sorriso emocionado falava por si só. Às 11h55, o apito do trem rompeu a quietude. Era um som profundo, como um lamento. Olhei para os trilhos e lá estava ele, um trem negro, imponente, que avançava lentamente, como se surgisse da escuridão em si. As janelas estavam apagadas, mas sombras se moviam lá dentro, dando a impressão de que estava cheio de passageiros. "Vamos", disse Jorge, apontando para um vagão que parava bem à nossa frente. Agora ou nunca. Hesitei por um momento, mas minha curiosidade foi maior. Subimos no vagão e as portas se fecharam com um estrondo que ecoou como um tiro. O interior do trem era estranho. Os assentos estavam desgastados, como se tivessem sido usados por décadas. Mas, de alguma forma, não havia sinais de deterioração real. Era como se o tempo tivesse parado ali. Uma luz amarelada iluminava o corredor, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. "Onde estão os outros passageiros?", perguntei, notando o vagão vazio. Jorge apontou para o fundo do trem. "Talvez estejam nos outros vagões. Vamos investigar."
Caminhamos pelo corredor, passando por portas que se abriam com um rangido metálico. Cada vagão era diferente, mas igualmente perturbador. Um estava cheio de bagagens antigas, malas de couro e baús que pareciam pertencer a viajantes de outro século. Outro tinha paredes cobertas por fotografias em preto e branco, de rostos que nos encaravam com expressões indescritíveis, vazias. Finalmente, chegamos a um vagão que parecia estar habitado. Havia pessoas sentadas nos assentos, mas algo estava errado. Elas estavam imóveis, com o olhar fixo no chão ou nas janelas. Talvez estejam dormindo, murmurei, embora não acreditasse nisso. Havia algo inquietante em suas posturas, na maneira como suas cabeças pendiam, como se fossem pesadas demais. Você viu aquilo? Jorge sussurrou, apontando para uma mulher no final do vagão. Ela usava um vestido escuro, e seus cabelos caíam em mechas desordenadas. Não parecia se mover, mas à medida que nos aproximávamos, sua cabeça girou lentamente em nossa direção. Seus olhos eram brancos, sem pupilas, e sua boca se abriu, como se fosse gritar, mas nenhum som saiu. Dei um passo para trás, enquanto Jorge me segurava pelo braço. Espere, talvez ela queira nos dizer algo, disse ele. Não. Puxei-o e corremos de volta ao primeiro vagão. Quando chegamos, algo havia mudado. A luz estava mais fraca, quase inexistente, e as sombras pareciam mais profundas, mais vivas. Foi então que eu ouvi um sussurro. Ele vinha de todas as direções, formando palavras em um idioma que eu não entendia. O que está acontecendo? Perguntei, mas Jorge não respondeu. Olhei ao meu redor e o vi parado diante de uma das janelas, com os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo que eu não podia. Aproximei-me e Jorge finalmente falou, mas sua voz era apenas um murmúrio. Não podemos descer. Estamos no trem agora. O que você quer dizer com isso? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Antes que ele pudesse responder, as portas do vagão se abriram. Uma figura entrou. Era alta e esguia, vestida com um terno antigo, de outra época. Seu rosto estava coberto por uma máscara branca, e em suas mãos havia um relógio de bolso que fazia um som rítmico e constante. Os bilhetes, por favor, disse a figura com uma voz profunda e vazia, como se viesse de outro lugar. Jorge e eu nos entreolhamos, sem saber o que fazer. Nós não temos bilhetes, respondi, finalmente, com a voz trêmula. A figura inclinou a cabeça, como se estivesse ponderando. Então terão que ficar, disse. Sua máscara inclinou-se em minha direção. Este trem não leva vivos, mas sempre há espaço para mais. Quis correr, mas minhas pernas não responderam. Jorge tentou segurar meu braço, mas suas mãos estavam frias, como se já não fossem dele. E então eu entendi. O trem não era apenas um meio de transporte. Era um destino em si mesmo, um lugar do qual ninguém podia escapar. Enquanto o trem avançava para a escuridão, eu soube que nunca conseguiria sair. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Era como se as palavras daquela figura mascarada tivessem drenado toda a minha energia. Jorge estava em um estado semelhante, rígido, com o olhar perdido, preso em algum lugar entre o medo e a resignação. O que significa ficar? Consegui perguntar, minha voz quase sumindo. A figura mascarada inclinou a cabeça em minha direção, como se tivesse esperado por essa pergunta. O trem leva aqueles que não têm para onde voltar, respondeu, sua voz ecoando como o som de um sino distante. Você não fazia parte deste destino, mas agora faz. Não, gritei, reunindo as poucas forças que ainda restavam. Eu não pertenço a este lugar. A figura se aproximou lentamente, tirando o relógio de bolso e começando a girá-lo em minha frente. As manecilhas não se moviam de forma normal. Elas giravam para frente e para trás, como se o tempo não tivesse um rumo fixo naquele lugar.
Não importa de onde você veio, disse a figura. O trem decide quem pode descer e quem deve continuar. De repente, as luzes do vagão começaram a piscar. O trem parou com um rangido aterrorizante e o impacto me jogou ao chão. Jorge, no entanto, permaneceu imóvel, como se já não fosse completamente humano. Bem-vindos à Estação dos Esquecidos, anunciou a figura, enquanto as portas do vagão se abriam lentamente. Além das portas, havia apenas escuridão. Mas no meio daquela escuridão, um vento gelado soprava, trazendo consigo um som inquietante. Sussurros, como vozes de pessoas chamando por nomes. Não saia, murmurei para mim mesmo, tentando conter o pavor. Mas Jorge, como se estivesse hipnotizado, deu um passo à frente. Tentei segurá-lo, mas ele não reagiu. Jorge, não faça isso! Gritei, mas era inútil. Ele me olhou pela última vez, seus olhos agora vazios, como se tudo o que ele era tivesse desaparecido. Não posso ficar, disse, sua voz fria e sem emoção, antes de atravessar as portas. A escuridão o envolveu imediatamente. Tudo o que ouvi foram os sons de seus passos, cada vez mais distantes, até que se silenciaram por completo. As portas se fecharam com um estrondo e o trem voltou a se mover, deixando para trás a estação e Jorge. O que aconteceu com ele? Para onde ele foi? Gritei para a figura mascarada que permanecia imóvel. Cumpriu seu destino. Respondeu com calma. Ele fez sua escolha. Escolha? Vocês o forçaram. Minha raiva crescia, misturada ao desespero. Eu sabia que algo pior me aguardava se não encontrasse uma saída. A figura virou-se para mim, inclinando levemente a cabeça. E você? O que vai fazer? Correr? Pedir ajuda? Ninguém pode te ouvir aqui. Este trem não pertence ao mundo que você conhece. De repente, uma ideia atravessou minha mente. Olhei para o relógio que a figura segurava. Cada movimento das manecilhas parecia estar sincronizado com o próprio trem. As luzes piscavam quando giravam para frente e o vagão tremia quando giravam para trás. Aquele relógio era a chave. Por que você está aqui? Perguntei, tentando ganhar tempo enquanto pensava em como arrancar o relógio de suas mãos. A figura hesitou, como se não esperasse a pergunta. Alguém precisa guiar o trem, respondeu. Eu sou o guardião, mas o trem tem sua própria vontade. Num movimento rápido, me lancei contra ele. Minhas mãos agarraram o relógio antes que pudesse reagir e o arranquei de seus dedos. O trem parou abruptamente, como se o tempo dentro dele tivesse congelado. A figura mascarada recuou e, pela primeira vez, sua voz demonstrou algo parecido com medo. Devolva isso, gritou. Você não sabe o que está fazendo. Ignorei. Olhei para as manecilhas do relógio, que agora giravam descontroladamente. Instintivamente, comecei a girá-las para trás. O vagão começou a desmoronar ao meu redor. As paredes se dissolviam, revelando um vazio infinito. Vozes e gritos ecoavam ao longe, mas entre elas consegui distinguir algo mais. O nome de Jorge. Jorge, sussurrei, girando as manecilhas mais rápido. De repente senti um puxão no meu peito, como se algo tentasse me arrancar do corpo. Mas continuei, ignorando a dor. Foi quando eu o vi. Jorge estava em um lugar estranho, uma espécie de corredor interminável cheio de portas. Ele estava parado diante de uma delas, hesitando em abri-la. Jorge! Gritei, e desta vez ele me ouviu. O que você está fazendo aqui? Perguntou, sua voz apagada. Eu não posso voltar. Sim, você pode, insisti. Saia comigo. Antes que eu pudesse alcançá-lo, a figura mascarada apareceu entre nós. Agora deformada, como se o trem estivesse perdendo o controle sobre ela. Você não pode levá-lo. Rugiu, enquanto o vazio ao nosso redor começava a colapsar. Sem pensar, joguei o relógio no chão e o esmaguei com todas as minhas forças. O som do vidro se quebrando foi ensurdecedor. Tudo ao meu redor tremeu.
A figura mascarada soltou um grito que parecia vir das profundezas da escuridão. E então, tudo ficou em silêncio. Quando abri os olhos, estava deitado sobre as trilhas do trem. Jorge estava ao meu lado, inconsciente, mas respirando. Sacudiu até que abriu os olhos. "Onde estamos?" perguntou confuso. "Em casa." Respondi, embora não tivesse certeza de que isso fosse verdade. Desde aquele dia, nunca mais fui capaz de me aproximar de uma estação de trem. Sempre que ouço o apito de um trem à distância, olho para trás, temendo ver uma figura mascarada me observando das sombras. Sempre fui apaixonado por livros. Nunca imaginei que um deles pudesse mudar minha vida para sempre. Ou, melhor dizendo, colocar um preço nela. Tudo começou em uma tarde chuvosa, quando me refugiei em uma pequena livraria que nunca havia visto antes. Estava em um beco estreito, quase invisível entre os prédios altos e cinzentos da cidade. O letreiro de madeira sobre a porta dizia: "Ex Libris, Raridades e Mistérios." A campainha sobre a porta tilintou suavemente quando entrei. O lugar tinha aquele aroma inconfundível de papel envelhecido e couro, que sempre associo às melhores livrarias. As estantes iam até o teto, repletas de livros de todos os tamanhos e cores, muitos deles com títulos em idiomas que eu não reconhecia. Atrás do balcão, um homem idoso, de óculos redondos e expressão neutra, folheava um grosso tomo encadernado em couro. "Posso ajudar?" perguntou sem levantar os olhos. "Só estou olhando", respondi, embora algo em seu tom tenha me deixado inquieto. Enquanto explorava os corredores, percebi que o ambiente era incomumente silencioso, como se até mesmo o som da chuva tivesse ficado preso do lado de fora. Os livros não tinham preços visíveis e alguns nem mesmo tinham títulos nas capas. Foi então que eu o vi. Estava em uma prateleira escura, no fundo da loja, afastado dos outros livros. Sua capa era preta e lisa, sem inscrições ou adornos, mas havia algo nele que parecia vivo. Senti uma atração inexplicável, como se estivesse me chamando. Peguei o livro com cuidado, notando que ele era mais pesado do que parecia. Ao abri-lo, um calafrio percorreu minha espinha. As palavras estavam escritas em tinta vermelha, que brilhava tenuemente sob a luz. Mas o que realmente me impactou foi o que vi ao virar a primeira página. Meu nome estava ali, entre as frases. Estava misturado a um texto em um idioma que eu não conseguia compreender. "Esse livro não está à venda", disse o homem atrás de mim, sua voz cortando o silêncio. "Por quê?" perguntei, sem conseguir tirar os olhos das páginas. Ele hesitou por um momento antes de responder. Alguns livros não deveriam ser lidos. Ignorei suas palavras e continuei folheando, sentindo um impulso irrefreável. A cada página, meu nome aparecia novamente, junto com imagens que pareciam me observar. Cheguei a uma seção do livro que me deixou sem ar. As páginas mostravam cenas da minha vida, momentos que eu reconhecia, desde a infância até aquele exato instante em que havia entrado na livraria. Mas havia algo ainda mais perturbador. As páginas finais mostravam imagens do futuro. Eu me via em um lugar escuro, cercado por estantes vazias e sombras que se moviam como se tivessem vida própria. "Eu te avisei para não abri-lo", o homem gritou, arrancando o livro de minhas mãos. Seu tom não era de raiva, mas de medo. Ele fechou o livro com força e o colocou de volta na prateleira. "O que significa isso? Por que meu nome está no livro?" Exigi, mas ele balançou a cabeça. "Há livros que não foram feitos para serem lidos", disse ele. "Esse é um deles. Agora vá. Você já viu demais." Saí da livraria confuso e assustado.
mas algo dentro de mim estava inquieto. Era como se o livro ainda estivesse me chamando. Naquela noite não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via as páginas do livro. As palavras em tinta vermelha, as imagens da minha vida e aquela sala escura que parecia me esperar. Na manhã seguinte, decidi voltar à livraria, mas ao chegar ao beco, ela não estava mais lá. O lugar onde a entrada deveria estar era apenas um muro vazio, coberto de musgo. Não havia sinal da loja, do letreiro ou do homem de óculos. Pensei que tivesse imaginado tudo. Talvez estivesse confundindo o endereço, mas os sonhos não paravam. Noites depois, acordei com a sensação de não estar sozinho em meu quarto. Quando olhei para a mesa de cabeceira, meu coração quase parou. O livro estava lá. Sua capa preta brilhava fracamente na luz da lua, como se esperasse que eu o abrisse. "Como você chegou aqui?" sussurrei, embora soubesse que não teria resposta. Com mãos trêmulas, peguei o livro. Desta vez, as páginas não mostravam cenas da minha vida. Mostravam uma lista. Nomes. Reconheci vários. Amigos, familiares, colegas de trabalho. Mas o que me aterrorizou foi o fato de que todos os nomes estavam riscados. Todos, exceto o meu. No final da página, uma nova linha apareceu enquanto eu lia. "Seu destino está escrito. A escolha é sua." Fechei o livro de repente, mas as palavras pareciam estar gravadas na minha mente. O livro queria mais do que minha atenção. Ele queria minha vontade, minha vida. A partir daquele momento, eu não conseguia mais escapar do livro. Ele estava sempre lá, na mesa de cabeceira, na sala, no trabalho. Mesmo quando eu saía para caminhar, sentia sua presença. E o mais aterrorizante, ninguém mais podia vê-lo. Eu tentei me livrar dele. O joguei no rio, o queimei na lareira, até o enterrei no bosque mais distante que consegui encontrar. Mas todas as manhãs, quando eu acordava, ele estava lá, intacto. A cada dia, as palavras em suas páginas ficavam mais claras, mais pessoais, e sempre terminavam com a mesma frase: "O tempo está acabando." No início, eu tentava ignorar, mas as mensagens começaram a se tornar cada vez mais insistentes. As palavras, antes escritas com calma, agora cobriam as páginas em letras grandes e agressivas, como se gritassem comigo. Então, numa noite, algo mudou. Por volta da meia-noite, ouvi 3 batidas secas na porta do meu apartamento. O som ecoou, cortando o silêncio. Meu coração disparou. Caminhei até a porta, sem saber o que esperar. Quando abri, não havia ninguém lá. Mas no chão havia uma carta, selada com cera vermelha. Peguei a carta com as mãos trêmulas e rompi o selo. O conteúdo era simples. "Volte ao lugar onde tudo começou. Sua resposta te espera." Eu sabia o que significava. A livraria. Era insensato voltar. Eu tinha certeza de que a loja não existia mais. Mas algo me impelia, como se uma força invisível me empurrasse para lá. Naquela mesma noite, peguei o casaco e saí. A chuva fria caía, mas eu mal a sentia. Cheguei ao beco e, para minha surpresa, lá estava a livraria, intacta, como se nunca tivesse desaparecido. A campainha sobre a porta tilintou, embora eu não a tivesse tocado. O mesmo homem de óculos redondos estava atrás do balcão, esperando por mim. "Sabia que você voltaria", disse ele com um tom sombrio. "Você sabia o que o livro faria comigo?" perguntei, minha voz cheia de raiva e desespero. Ele me olhou com uma mistura de pena e severidade. "Todos voltam, mas nem todos entendem o preço." Ele apontou para o balcão, onde o livro estava agora. A capa preta brilhava à luz tênue. "O que é isso?" perguntei. "Por que ele me escolheu?" "O livro não apenas escreve o seu destino", respondeu ele. "Ele te oferece uma escolha, mas o preço é a sua vida." "O que isso significa?" gritei, sentindo minha paciência se esgotar. O homem suspirou
como se já tivesse explicado aquilo inúmeras vezes. Você tem duas opções. Pode fechar o livro para sempre e aceitar o destino que já foi escrito para você. Viverá sua vida limitada, mas intacta. Disse, pausando por um instante. Ou pode abri-lo e escrever seu próprio final. Mas ao fazer isso, você deixará de ser quem é. Deixar de ser quem eu sou? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Sua vida, sua identidade, até mesmo sua alma. O livro toma o que precisa para se sustentar. Aqueles que escrevem seu próprio final nunca voltam a ser os mesmos. Olhei para o livro sobre o balcão. Ele parecia pulsar, como se estivesse vivo. Na primeira página, as palavras estavam escritas claramente. O tempo está acabando. Decida. E se eu não fizer nada? Perguntei, buscando uma saída. O livro não tolera indecisão, respondeu o homem. Ele continuará te perseguindo até que você não tenha mais nada. Nem mesmo a sua sanidade. Eu sabia que ele estava certo. Sentia como o livro já estava me consumindo. Os sonhos, os sussurros, as visões. Eu não podia viver assim para sempre. Com uma última respiração profunda, tomei minha decisão. Abri o livro. As páginas começaram a se virar sozinhas, rapidamente, até pararem em uma folha em branco. De repente, uma pena apareceu, flutuando no ar. Eu sabia o que tinha que fazer. Com as mãos trêmulas, comecei a escrever. As palavras fluíam como se fossem ditadas por algo maior, algo que não podia ver. Escrevi sobre minha vida, meus medos, meus sonhos. Escrevi sobre o livro, sobre a livraria e sobre a escolha que estava fazendo. Mas quando cheguei ao final, as palavras apareceram sozinhas, como se o livro as completasse por mim. E assim, ele entrega quem era, para se tornar quem deveria ser. Quando terminei, a pena caiu no chão, e o livro se fechou com um som que ecoou pela livraria inteira. Um frio intenso percorreu meu corpo. Foi como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. O homem me olhou, triste. Você escreveu o seu final. Agora o livro é seu, e você pertence a ele. Antes que eu pudesse processar suas palavras, tudo escureceu. Quando acordei, estava no meu apartamento. Mas algo estava diferente. As paredes estavam vazias, os móveis pareciam deslocados. Olhei para o espelho e vi algo que me deixou gelado. Meu reflexo não se movia comigo. Ele me observava, com olhos que não eram mais os meus. Na mesa de cabeceira, o livro estava lá novamente. Agora, meu nome estava gravado em letras douradas na capa. Eu não sou mais quem era. O livro me tornou seu guardião. Agora, sou parte dele. E sei que um dia, alguém mais o encontrará. Quando isso acontecer, estarei esperando para fazer a mesma pergunta. Você está pronto para decidir? Tudo começou com um anúncio em um site de classificados. Casa em perfeito estado, pronta para morar, sem necessidade de depósito. As fotos mostravam um lar modesto, mas encantador. Uma fachada de tijolos vermelhos, janelas amplas e um jardim com um imenso carvalho ao centro. O mais estranho era o preço. Era tão baixo que parecia uma piada. Eu estava há meses procurando um lugar para morar. Cada opção parecia fora do meu orçamento. Então, mesmo achando o anúncio bom demais para ser verdade, decidi investigar. O anúncio trazia apenas um número de telefone. Quando liguei, uma mulher atendeu com uma voz calma, mas distante. A casa está no número 32 da Rua do Esquecimento, disse ela. Pode passar para ver ainda hoje. Há algo que eu deva saber? Perguntei, desconfiado de que houvesse algum defeito oculto. Após um breve silêncio, ela respondeu.
Apenas certifique-se de que é o que você quer. Quando cheguei à Rua do Esquecimento, percebi que algo não estava certo. A rua estava completamente vazia. As outras casas pareciam abandonadas ou nunca terminadas. Mas lá estava ela, no número 32, a casa do anúncio. Era ainda mais bonita pessoalmente. Havia algo acolhedor em sua aparência que fez com que eu esquecesse minhas dúvidas por um momento. Toquei a campainha, mas ninguém respondeu. A porta estava entreaberta, então a empurrei com cuidado. "Olá!" chamei, minha voz ecoando pelo espaço. Não houve resposta. A casa estava impecável. Os pisos de madeira brilhavam, como se tivessem sido recém-polidos. O ar tinha um aroma limpo, fresco. Mas algo estava errado. Não havia móveis, quadros ou qualquer sinal de que alguém tivesse vivido ali. Apenas o silêncio absoluto. Decidi explorar. A sala tinha grandes janelas que deixavam a luz do sol entrar, e a cozinha era moderna, com eletrodomésticos reluzentes. No andar de cima encontrei 3 quartos. 2 estavam completamente vazios, mas o terceiro tinha algo peculiar. Um baú antigo, colocado no centro da sala. Me aproximei do baú sentindo um calafrio inexplicável. Ele estava fechado com um cadeado enferrujado. Não havia nenhuma chave por perto, mas senti uma vontade irracional de abri-lo. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um barulho atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. "Olá? Tem alguém aí?" Minha voz soava pequena na vastidão daquela casa. Ouvi passos novamente. Lentamente, eles desciam as escadas. O som era lento e deliberado, como se quisessem que eu soubesse que não estava sozinho. Desci as escadas com o coração batendo descompassado. A cada degrau, o som ficava mais alto, até que parei na sala. A porta que eu tinha deixado aberta agora estava completamente fechada. Corri até ela e tentei abrir. Não se movia. Estava trancada. "Quem está aí?" Gritei, minha voz ecoando pelas paredes vazias. Sem resposta. Foi então que ouvi. Um sussurro vindo da cozinha. "Você não deveria estar aqui." Com passos hesitantes me aproximei da cozinha. A sala estava vazia, mas sobre a bancada havia algo que antes não estava lá. Um álbum de fotos. Abri o álbum com mãos trêmulas. As primeiras páginas mostravam imagens da casa, mas não como eu a havia visto. Ela estava decadente, com janelas quebradas e paredes rachadas. À medida que eu folheava, as imagens se tornavam mais perturbadoras. Em algumas, a casa estava completamente destruída, e em outras, parecia consumida por sombras. Na última página, vi algo que me fez congelar. Era uma foto minha, tirada de costas, enquanto eu estava no quarto do baú. Não era possível. Eu estava sozinho. Um som seco me tirou do transe. O baú. Subi correndo as escadas, mesmo que cada instinto meu gritasse para que eu saísse. Quando cheguei ao quarto, o baú estava aberto, mas estava vazio. As paredes da sala, antes limpas, agora estavam cobertas de manchas escuras, como se algo tivesse brotado de dentro delas. Foi então que senti uma presença atrás de mim. Não me atrevi a me virar imediatamente, mas o ar ao meu redor ficou tão pesado que não tive escolha. No portal do quarto havia uma figura, alta, com uma silhueta humana, mas o rosto escondido, como se a luz se recusasse a tocá-lo. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho apagado, e sua boca parecia formar um sorriso torcido, embora estivesse fechada. "Esta é minha casa", disse, com uma voz que ecoava como 1000 vozes sobrepostas. Tentei recuar, mas tropecei e caí no chão. A figura não se moveu, mas o ambiente ficou ainda mais opressivo. Era como se o próprio ar estivesse tentando me engolir. "Eu vi o anúncio", consegui balbuciar. "Achei que estava à venda." A figura inclinou a cabeça. "O anúncio não era para você. Era para mim", respondeu. "Mas agora você está aqui e não pode sair." Tentei me levantar,
mas minhas pernas não respondiam. O chão começou a tremer e o quarto mergulhou na escuridão. A última coisa que vi antes de perder os sentidos foi a figura se inclinando sobre mim, seu rosto se aproximando até que tudo ficou preto. Quando acordei, estava deitado na calçada. Olhei ao redor, confuso. O número 32 da Rua do Esquecimento não existia mais. No lugar onde a casa deveria estar, havia apenas um terreno vazio, coberto por ervas daninhas. Mas algo ainda estava comigo. Na minha mão havia uma chave enferrujada, a mesma que deveria ter aberto o baú. Desde então, a chave nunca me deixou. Não importa o que eu faça, ela sempre reaparece. E às vezes, quando olho para o reflexo da janela ou do espelho, vejo aquela figura me observando, esperando.